Eita, que a chuva tá boa, tchê! Homem, eu vou esperar essa chuva passar. Eu acho que agora sim. Agora a chuva diminuiu. E aí? Fala, galera do canal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Henrique Barbosa e você está no Sem Canal. É o canal de Ciências Exatas e Naturais. Bom, galera, na aula de hoje nós iremos falar sobre algo que eu acho que vocês já devem estar imaginando. É sobre a chuva. Isso mesmo. Sim, é sobre a chuva. Que chuva? Sobre a chuva ácida. Bom, mas quando eu falo em chuva ácida, você pode estar perguntando assim, mas Henrique, toda chuva é ácida? Ou será que você tem alguma chuva específica que vai ser ácida? É mais ou menos nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Bom, a chuva, gente, ela é naturalmente ácida. Então, se você não sabia, fique sabendo agora. Então, aquela chuvinha que estava caindo aqui agora há pouco, tá? Ela é um pouquinho ácida. Poxa, eu não sabia disso. Como assim? Fica tranquilo que na aula de hoje você vai entender muito bem sobre isso. E é um assunto que ele merece muito destaque, porque vira e mexe, tem questões do vestibular tratando sobre a chuva ácida. Por quê? Porque envolve um monte de coisa, um monte de reações, a quantidade de gases que estão se acumulando na atmosfera e tudo mais. Então é tendo isso como base que a gente vai discutir sobre a chuva ácida. Bom, quando eu falo na chuva ácida, né, primeiro eu trago essa representação aqui para vocês. Ó. Então nós temos aqui uma gotinha, tá? Uma gotinha de água. E aí você tem aqui CO2. Eu coloquei como exemplo o gás carbônico, mas pode ser vários outros gases. Então imagine, você tem gás carbônico, CO2, CO2. E onde é que está esse CO2? CO2 está na atmosfera, certo? Então começou a chover. Então o que aconteceu? A gotinha veio. No momento que a gotinha começou a cair, a gotinha de água, ela começou a entrar em contato com as moléculas de CO2. CO2. E no momento que ela começa a entrar em contato com as moléculas de CO2, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Gotinha de água com CO2, certo? E essa reação entre a água e o CO2 vai formar um ácido, que é o H2CO3. Esse ácido aqui é conhecido como ácido carbônico. Ácido carbônico. Então vejam só, se vocês conseguiram entender. A gotinha de água está vindo, ela entra em contato com o CO2, reage e forma H2CO3. E eu estou demonstrando a reação aqui, ó. H2O líquido, CO2 gasoso. Ah, Henrique, pode ter outros gases? Sim, você pode ter o monóxido de carbono, o SO2, o SO3, o carbono, os NOx, então você pode ter NO, NO2, NO3, você pode ter uma gama bem variada. Então esses gases aqui é o que a gente chama de poluentes primários, tá? Então esses poluentes primários, CO2, CO, SO2, carbono, NO2, NO, NOx, tal, quando eles se combinam com a água, eles podem formar um ácido, como esse aqui, ó, o H2CO3, que ele é também considerado um ácido fraco ou moderado, tá? Como é que a gente sabe disso? Você que já estudou ácidos comigo, você não pode errar isso aqui, ó. O que é que eu ensinei para vocês por regrinha? Você subtrai o número de oxigênios menos de hidrogênios. Se der 0, o ácido é fraco. Se der 1, o ácido é moderado. Se der 2 ou 3, o ácido é forte. Ah, Henrique, mas você considerou que aqui ele é fraco? O ácido carbônico é fraco, tá? Ele é de fraco para moderado, tá? Mas a gente pode considerar ele fraco. Bom, só para que vocês tenham uma ideia, o pH de um sistema como esse, de água mais CO2, é algo em torno de 5,8, tá? Bom, aí você vai perguntar para mim assim, tá? E quando eu tenho uma chuva ácida, o pH vai estar no valor de quanto? Vai estar girando em torno de quanto? O pH vai estar aproximadamente ali, ó, em valores abaixo de 5,5. Então, quando você tiver um pH abaixo de 5,5, normalmente isso caracteriza a chuva ácida. Ah, então quer dizer que essa chuva que caiu no estúdio agora há pouco aqui, ela não é ácida? Se a gente for a fundo
eu posso dizer que essa chuva não é ácida, tá? Mas ela possui uma certa acidez, tá? Não seria uma acidez suficiente para corroer, para fazer um buraco na sua pele, tá? Mas ela possui um pouquinho de acidez, ok? Bom, então essa aqui é a reação que a gente consegue entender como é que a água reage com o CO2, formando H2CO3, beleza? Tranquilo? Vou dar a chance de vocês darem um print. E aí a gente vai para a nossa próxima tela. Aí eu acho que agora já dá para passar, né? Já passaram os carros, agora já dá para eu voltar para o cenário. Beleza, galera? Vamos que vamos. Bom, eu quero destacar 2 pontos para vocês. O primeiro ponto, que eu vou chamar de ambientes com relâmpagos ou com muitos veículos. E o segundo ponto, que vai ser no próximo quadro, é o ambiente muito poluído, certo? São esses 2 pontos. Bom, quando eu falo do ambiente com relâmpago ou com muitos veículos, aí eu trago algumas reações e eu trago algumas situações para que vocês entendam essa questão da chuva ácida. Ó, essa reação entre o nitrogênio e o oxigênio pode formar o óxido de nitrogênio. Essa reação ela pode ocorrer naturalmente na atmosfera quando? Quando você tiver, por exemplo, uma variação de energia muito grande, ou seja, descargas elétricas através dos relâmpagos. Então, se isso ocorrer, eu posso facilmente reagir o nitrogênio com o oxigênio formando o óxido de nitrogênio, certo? Então, nessa condição, com relâmpagos, variação de energia muito grande ali nas nuvens, é possível você formar o óxido de nitrogênio. Bom, mas é também possível você formar diferentes tipos de óxidos através da queima de combustíveis fósseis, através, por exemplo, de carros, tá? De veículos, que é essa situação que eu estou trazendo aqui para vocês. Então você tem um carrinho, certo? E esse carrinho ele vai estar liberando uma certa quantidade de gases. Como? Através da combustão, através da queima do seu combustível, certo? Então, no momento que está ocorrendo a queima do combustível, o que vai começar a sair pelo escape? Vai sair gases, tá? Gases como o óxido de nitrogênio, o NO. Não é esse óxido de nitrogênio que eu destaquei anteriormente, não. Aqui seria uma reação natural, tá? Que pode ocorrer, sei lá, nas nuvens, variação de energia. Eu estou falando aqui da queima, certo? Através do motor do carro, tá? Então, está ocorrendo uma queima aqui e ocorrendo a liberação do óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, o NO, ele pode reagir com o oxigênio da atmosfera, formando o NO2, que eu estou destacando aqui. Numa segunda reação, você pode ter esse óxido de nitrogênio, o NO2, reagindo com água. Que água? Água da chuva, por exemplo. Começou a chover, a gotinha da água se combina com o óxido de nitrogênio, como eu mostrei anteriormente lá com o CO2, formando HNO2 e HNO3. Opa, esses ácidos aqui vocês já conhecem, né? É o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então a gente já começa a observar um princípio aí de uma chuva ácida. Você tem aqui um ácido forte, ó, 3 menos 1, 2. E aqui um ácido moderado. Então aqui a chuva já começa a ter uma acidez maior, um pH bem menor, ok? Então vale vocês prestarem atenção nisso aqui. Bom, esse NO2, proveniente dessa reação do NO com o oxigênio, ele pode também reagir com a luz, formando NO mais O3. Aí você vai dizer assim, mas o O3 é conhecido, o O3 é o ozônio, certo? Mas esse ozônio formado aqui não é o ozônio naturalmente encontrado na atmosfera. É um ozônio formado proveniente de reações aqui, ó, de combustão, tá? De queima proveniente da reação de combustão do motor. Então esse O3, esse ozônio, ele é considerado um produto secundário e entre alguns dos seus problemas ele causa danos ao sistema respiratório. Então não é um gás nem um pouco bacana para as pessoas respirarem. Então observem que através da queima de combustíveis fósseis, por exemplo, você consegue jogar para a atmosfera uma variação, uma gama muito grande de gases, e esses gases, quando se combinam com o oxigênio ou com a própria água, podem causar alguns danos para a atmosfera.
Tá, que danos são esses? Você pode causar danos, por exemplo, para as plantas, para o solo, para a água, que a gente vai destacar daqui a pouquinho, certo? Bom, outra coisa que eu preciso destacar e é muito importante para vocês é isso aqui, ó. Vocês já viram em carro ou em moto um bicho desse aqui, uma coisa dessa assim, ó, lá embaixo, um tubão assim, nossa, gigantesco. Eu não sei se vocês já viram isso, certo? Que chamam de bojo, de catalisador. Bom, para que serve isso? Ah, Henrique, eu nunca vi. Beleza, corre aí no teu carro, na tua moto e dá uma olhada. Tem algumas motos que tem um bojo assim e alguns carros que também tem. Para que isso? Isso é o chamado catalisador. O que ele faz? Bom, o motor naturalmente vai estar fazendo a queima de combustível aqui, né? Liberando NO, CO2, CO e tudo mais. Então o que vai acontecer? Vamos pegar o exemplo do CO, monóxido de carbono. Então o monóxido de carbono, quando ele começa a ser liberado aqui, ó, pelo motor e passando aqui pelo escapamento, quando ele chega aqui no catalisador, ele simplesmente vai passar por uma reação formando CO2. Aí você vai me perguntar assim, Henrique, mas o CO2 também não polui a atmosfera? Sim, mas ele é muito menos prejudicial do que o monóxido de carbono, que é o CO. Então no momento que o carro começa a liberar CO, quando ele passa aqui pelo catalisador, esse CO é transformado, ele se transforma em CO2 e assim é liberado para a atmosfera. Essa reação também ocorre com os óxidos de nitrogênio, que eu chamo de NOx. Então, ó, quando ele entra em contato com o catalisador, que é esse bojo aqui, ele vai formar N2 e O2. E isso é bacana para a atmosfera, certo? Ou seja, eu passo através da queima dos combustíveis, da queima do combustível do carro, libera gases, e esses gases, quando passam pelo catalisador, eles se tornam menos prejudiciais para a atmosfera, ok? Bom, deem o print aí. E aí a gente vai para o nosso último quadro de hoje. Eita, lá vem a chuva de novo, gente! Nossa, tá difícil hoje, hein? E dá-lhe chuva, vamos que vamos. Vamos para o nosso último ponto de hoje. Nossa, mas ela vai parar. Tá parando. Bom, quero falar agora para vocês sobre ambiente poluído. Quando eu falo em ambiente poluído, tendo como foco esses gases, eu estou falando de um ambiente em que o seu pH é bem baixo, tá? E essa diminuição do pH, esse pH muito baixo, tem como consequência a morte de alguns animais. Então, por exemplo, se você começa a ter uma chuva ácida numa região que tem um lago, que tem um monte de peixe, pode fazer com que o pH diminua demais e os peixes morram, tá? Então é um exemplo aí da consequência dessa diminuição do pH. Outra coisa muito observada quando a gente fala em chuva ácida é justamente a corrosão de determinadas estruturas. Até enganchou agora. Por exemplo, eu acho que vocês lembram lá de alguns filmes que tem aquelas gárgulas, né? Aquelas estruturas de pedra na ponta dos prédios. E aí você vê aquelas gárgulas bem desgastadas, com a imagem bem desgastada. Por quê? Possivelmente aquela região possui uma concentração de gases muito grande, como CO2, CO, SO2, SO3. A gotinha de água vem, se combina com esses gases, forma a chuva ácida. E assim vai degradando, vai corroendo a estrutura ali da gárgula, por exemplo. Tá? Então eu tenho até uma representação, uma reação aqui para que vocês entendam. Então, por exemplo, sei lá, imagine que isso aqui é a composição lá da gárgula, carbonato de cálcio, CaCO3. Então, o CaCO3 está reagindo com ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Quando ele reage com ácido sulfúrico, ele está formando sulfato de cálcio, que é um sal, mais água, mais CO2. Então, no momento que esse processo aqui começa a ocorrer, quando esse ácido começa a entrar em contato com o CaCO3, começa a ocorrer a degradação dessa estrutura, por exemplo, a estrutura de mármore ou da gárgula, certo? Formando um sal, água e CO2. Bom, quando a gente fala desse tipo de poluição, ainda bem que parou de chover aqui, tá? Eu preciso destacar para vocês um dos principais óxidos que está relacionado a esse processo, que é justamente os óxidos de enxofre, como o SO2 e o SO3. Então esses óxidos, eles, por exemplo, eles são facilmente encontrados na queima de determinados combustíveis. Combustíveis, por exemplo, à base de diesel. Então quando você tem a queima desse tipo de combustível, você vai liberar CO2, SO2 e SO3 na atmosfera. Esse SO2 e SO3 ele facilmente pode reagir com a água, formando o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso, que é o que a gente pode ver aqui em algumas situações. Então, o enxofre reagindo com oxigênio, formando o SO2. Então, isso aqui é a reação de
queima do enxofre, tá? Enxofre mais O2 é SO2. A gente pode também ter outros tipos de reação, como essa aqui, ó, SO2 reagindo com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, que é o SO3. Eu posso ter também o SO2 reagindo agora com uma gotinha de água, tá? Então você tem o SO2 na atmosfera, como a gente já discutiu em alguns momentos aqui. Então quando ele entra em contato com a água, ele forma o ácido sulfuroso H2CO3. Essa reação também pode ocorrer aqui, ó, com SO3. Então vou até substituir aqui, ó. Então caso ela estivesse ocorrendo com SO3, quando ele se combinasse com a água, ele formaria o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, sulfúrico ou sulfuroso vai depender do óxido que a gente tem aqui reagindo com a água, se é SO3 ou SO2. Bom, outro ponto que a gente precisa falar quando a gente fala de chuva ácida, diminuição do pH, é justamente o processo de correção desse problema. Como é que esse processo é feito? É através de um processo que a gente chama de calagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse processo. Esse processo de calagem nada mais é do que você adicionar um óxido, como por exemplo esse aqui, ó, CaO. Aí você vai me perguntar, tá, mas por que o CaO? Vamos lá, você tem aqui um ácido, o ácido sulfúrico, certo? Bom, para você neutralizar um ácido, você precisa do quê? De uma base, mas você não tem uma base aqui, você tem um óxido. Então esse óxido aqui, ele vai se comportar, vou colocar assim, ó, como OB, como um óxido básico. Por quê? Ele como óxido básico, quando ele reagir com esse ácido, ele vai formar sal mais água e vai promover essa reação de neutralização. Onde é que eu encontro esse processo de calagem? Por exemplo, lembra da vovozinha de vocês, época de São João, época junina, o que é que ela faz? Dias depois a fogueira apagou, ficou aquela cinza, ela pega aquelas cinzas lá e coloca nas plantas. Por que ela faz isso? Porque ela acha bonitinho? Não, porque possivelmente a planta ali, o pH do solo deve estar muito ácido. No momento que ela adiciona aquela cinza de fogueira, faz com que ocorra um aumento no valor do pH, ou seja, o pH do solo fica bem mais adequado para a plantinha, tá? Então esse processo a gente chama também de calagem, tá? Então é uma forma de você corrigir o pH do solo. Beleza, galera? Vou dar a oportunidade de vocês darem o print aí. Tranquilos? Agradeço demais a atenção de vocês. Ó, eita, a chuva tá voltando aqui de novo. Espero que essa chuva não seja tão ácida, ou seja, espero que o pH dela não seja muito baixo para não me prejudicar. Como eu estava falando, agradeço a atenção de vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, ó, se inscreve aí, dá uma força, cara. Dá uma força pro nosso trabalho. Dá muito trabalho fazer isso aqui de forma especial para vocês. Então, valeu, galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. E dá-lhe chuva, hein? Tchau!